Shalom Adonai, querido povo de Deus, boa noite a todos. Quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que vai fortalecer a tua fé e abrir a tua visão espiritual nessa noite. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Reis, no capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo 24 ao versículo 26. A Bíblia diz: Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu seja, divide-o antes. Louvado seja Deus. Meus amados, eu quero chamar a atenção dos ouvintes da palavra de Deus para dois detalhes nessa passagem bíblica. Aqui a Bíblia diz que o rei Salomão, ele julga essas duas prostitutas, cujas mesmas tinham tido filho na mesma noite. Porém, o filho de uma morreu, e essa pegou seu filho que estava morto e colocou no colo da mãe do filho que estava vivo, e assim retirou esse filho que estava vivo dos braços, do colo da mãe, dessa mãe. E assim queria persuadir o rei e também a mãe, queria enganar. E se depararam diante do rei para esse julgamento, aonde a mãe do filho que estava morto reivindicara o filho que não era dela, que estava vivo. Agora escute com atenção, meus amados irmãos. Essas duas prostitutas estavam diante de um julgamento. Percebo que todo julgamento ele é feito diante das duas partes. Aqui acusa e aqui está sendo acusado. Amém? Diante de um rei aqui, que a Bíblia diz, o rei Salomão. Nenhum julgamento é feito diante somente de uma parte acusadora. Amém? E aqui nós já entendemos que quando nós julgamos alguém só ouvindo uma parte, é totalmente errado. Até porque o dever de julgar não é meu e também não é seu. Então aí fica fácil nós ouvirmos só uma versão e acreditarmos naquela versão, sem ouvir a outra parte, a parte que vai se defender. Amém, meus queridos? Agora, no versículo 24, olha o que o rei Salomão diz. Ele pede para trazer uma espada, para assim dividir aquela criança, aquele menino ao meio. Louvado seja Deus. E o que simboliza essa espada? Essa espada simboliza a sabedoria que Salomão tinha. Essa espada simboliza o discernimento de espírito que Salomão tinha em relação a esse julgamento. Muitas das vezes nós ouvimos algo de alguém que está tentando nos persuadir, nos enganar, que quer simplesmente ouvir aquilo que agrada o seu coração, que massageia o seu ego. E nós não temos essa espada, nós que estamos ouvindo, nós não temos essa espada, nós não temos o dom de discernimento de espírito para identificar se o que aquela pessoa está dizendo é verdade ou é mentira. Por mais que seja verdade, você jamais pode julgar, você jamais pode, dar um veredicto sem ouvir a outra parte. Dessa forma fica muito fácil nós intitularmos alguém que está sendo acusado como um monstro, como alguém que só faz o mal. O que falta hoje na vida dos homens e das mulheres é santidade, é consagração para obter sabedoria. Muitas pessoas que dizem ser homens de Deus e mulheres de Deus
que andam aconselhando, pessoas do qual vem o seu sofrimento natural, do qual adentram na sua emoção, estão aconselhando de forma totalmente errada, falando aquilo que somente acalenta o seu coração. E muitas das vezes esse conselho não faz com que a pessoa pense no seu erro, pense no que foi feito para ser gerado aquela situação da qual ela está vivendo. E geralmente quem quer ouvir coisas boas, quem quer ouvir palavras de bênção, certamente vai ocultar, vai omitir, não vai falar do seu erro. E essa pessoa que está ouvindo essa história, essa versão, não tem um dom de discernimento, não consegue também identificar que por trás daquelas palavras falta algo. Amém, meus queridos? Cuidado, você que é um aconselhador, e você também que anda omitindo, que anda tentando persuadir, que anda tentando enganar as pessoas somente para ouvir aquilo que você quer ouvir. Hoje em dia as pessoas elas querem ouvir a voz de Deus, querem que Deus confirme algo, e são direcionadas a pessoas frias e naturais, das quais não têm a espada do Espírito nas mãos, não têm o discernimento de espírito, não têm a sabedoria necessária para aconselhar, porque essa espada do rei Salomão é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus que confronta o teu ego, que confronta o teu pecado e faz você vomitar toda a verdade diante de um juiz, diante de um homem de Deus, diante de um ministro da palavra, para que assim o próprio Espírito Santo de Deus possa usar esse homem e essa mulher para confrontar o teu erro, para que a tua atitude dali por diante ela venha a ser abençoada. Cuidado ao omitir, cuidado você, homem de Deus e mulher de Deus, ao aconselhar alguém sem ouvir a outra parte, sem ter o dom de discernimento de espírito. Você pode estar levando alguém para as trevas, para a escuridão, afastando alguém de Deus, do seu propósito e do seu chamado. E no dia do juízo final você será cobrado por isso. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa noite através dessa palavra. Amém.